E aí, meu povo guerreiro querido, estamos nós aqui outra vez juntinhos para a nossa próxima dica, para a primeira fase da OAB, tá? Como sempre, eu trago questões que a gente resolve juntos, eu explico, trago a legislação, explico detalhadamente e depois a gente confere a resposta, tá? Quero agradecer a vocês por todo o carinho, por todas as curtidas, tá? Por todos os e-mails que eu tenho recebido, vocês são muito lindos. Mas é isso aqui, a equipe do Gran Cursos, ok? Rumo à nossa aprovação, porque a aprovação de vocês é a minha também, tá bom? Vamos nós! Vamos falar hoje da ação monitória, tá bom? Vamos lá. Como sempre, eu vou ler a questão com vocês, depois vocês vão dar um pause, vão resolver a questão e depois vocês dão um play para dar continuidade que eu estarei resolvendo com vocês, tá? Vamos à leitura da questão. Questão 5. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotada todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, temos aqui um cumprimento de obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório, então ação monitória. Citado, Carlos oferece embargos, ok? Apontando, em preliminar, que o rito da ação monitória não é adequado, ele diz que não é adequado, para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega, aí vem aqui no mérito, aqui foi preliminar e aqui foi no mérito. Alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a afirmativa correta. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. B. A reconvenção deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. C. Aqui é C, tá, meus amores? O professor errou. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. E agora a D, corrijam aí, por favor. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. Bom, como sempre também, antes de nós respondermos, nós vamos à legislação, conferir e eu dar as explicações devidas a vocês. No artigo 700 diz que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, não esqueçam, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Também não esqueçam, isso é muito importante, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da prova escrita para vocês, tá? Documentos que possuem carga probatória suficiente de uma relação de crédito e débito. A lei não se refere quais são esses documentos, tá? Esse entendimento de carta, telegrama, e-mail, a lei não se refere especificamente quanto a isso. Quem determina isso, quem vem determinando isso é a jurisprudência. Então eu trago aqui para vocês os exemplos mais utilizados, os exemplos que a gente mais vê na justiça, ok? Vamos lá. Cartas, e-mails, telegramas, recibos, crédito em conta corrente, aqui é o contrato de crédito em conta corrente, cheque prescrito e por aí vai. Ainda no artigo 700, ali eu estava dando só a explicação do que é prova escrita para vocês, então ele vem. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Quando eu falo de sem eficácia de título executivo, lembrem, título executivo extrajudicial ou judicial, tudo bem? Não pode ter eficácia de título executivo extrajudicial ou judicial constantes da parte do processo de execução, tudo bem? Ter direito de exigir do devedor capaz. Aí vem o cabimento.
cabe ação monitória para qualquer tipo de obrigação. Vamos conferir? 1. Pagamento de quantia em dinheiro. Quantia certa. A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Olha aqui, isso aqui é novidade. Vamos lá, só relembrar. Coisa fungível, vamos aqui para a minha observação. São as que podem substituir-se por outras. Está lá no artigo 85 do Código Civil, exemplo, dinheiro. Coisa infungível, não podem ser substituídas. Uma obra de arte, um troféu, são objetos raros, dos quais restam um único exemplar. E 3, voltando aqui para o inciso 3, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Aqui está bem a nossa questão, não é verdade? Então, o cabimento para ação monitória, para qualquer tipo de obrigação, conforme reza o inciso 1, 2 e 3 do artigo 700 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 702 diz, independentemente de prévia segurança do juízo, ou seja, de calcionar, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Vamos falar aqui 15 dias, tá? Gente, segurança prévia do juízo, ele não tem que recolher custos, ele não tem que apresentar caução, não precisa, ele não tem que recolher qualquer preparo, nada. Ele opõe os seus embargos, tudo bem? Vamos nós. E parágrafo 6º, na ação monitória, admite-se a reconvenção. Cabe reconvenção. O que não cabe? Não cabe o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Tudo bem? Então, vamos agora ao resultado da nossa questão. Comentários. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotada todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer. Aqui já está o erro, ó. É sim. Isso aqui já está o erro de obrigação de fazer e no mérito alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda a reconvenção cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a alternativa correta. A. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear, o erro está aqui, já sabemos que ela está errada. A afirmativa está incorreta, nos termos do artigo 700, inciso 3 do Código de Processo Civil, pois não é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer em ação monitória. B. A reconvenção deve ser rejeitada, em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. Não, gente, nos termos do parágrafo 6º do artigo 702 do CPC, cabe sim reconvenção. Entretanto, o que é vedado é reconvenção à reconvenção. C. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular a ação monitória o cumprimento de obrigação de fazer. Corretíssimo, conforme o artigo 700, inciso 3. Essa é a correta. E D. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Erradíssimo, tá? Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. Incorreta, pelo contrário. A forma correta de se impugnar a ação monitória é através dos embargos à monitória, nos termos do artigo 702, caput do Código de Processo Civil. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Até a nossa próxima dica. Bons estudos para vocês. Um beijo, até lá. Tchau.